Estou com saudade de pregar aqui, né? Andei pregando em tanto lugar, mas saudade de pregar aqui para vocês. E eu vou fazer 3 sermões sobre batalha espiritual. Darth Vader, Luke Skywalker. Aquela batalha dos sabres de luz. Tem gente que pensa que batalha espiritual tem a ver com Star Wars. O imaginário evangélico foi invadido pela ficção literária, quando, alguns anos atrás, Frank Peretti escreveu um livro, Este Mundo Tenebroso. É um livro bem interessante, mas é uma ficção. Na verdade, o imaginário já existia. Ele simplesmente transformou em literatura. E escreveu a história de um pastor que se muda para uma cidade do interior dos Estados Unidos e começa a conviver com questões espirituais que havia na cidade. Então, ele descreve entidades, anjos, demônios, e tudo que acontece na cidade parece que é um conflito na dimensão espiritual, invisível aos olhos humanos, mas como se fosse uma realidade paralela. Como esse imaginário da batalha espiritual já existia, e Frank Peretti escreveu um livro que depois ele disse, gente, é uma obra ficcional, eu usei imaginação, não é nada, não é uma descrição real. Mas as pessoas incorporaram aquilo, e o livro foi traduzido para o português, eu mesmo li há décadas atrás esse livro, e depois foram surgindo outros livros. Aí vem a série Star Wars também, acho que talvez tenha vindo até antes, né? Aquele negócio da força esteja com você, o lado negro da força. Eu e o George brincamos muito com estas coisas, né? Eu descobri que tem um brasileiro que chama Darth Vaderson. A foto do RG do pobre rapaz, Darth Vaderson. E pior que Vaderson seria filho de Vader. Não é? Então ele é, na verdade, o Luke Skywalker. Não é? Então o brasileiro é muito criativo. Então esse imaginário da guerra espiritual, ele existe. Ele existe. E eu quero falar sobre as 3 dimensões da batalha espiritual que são tratadas na teologia desde a antiguidade. Há 3 dimensões em que nós, de fato, lutamos uma batalha espiritual. Contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Hoje eu quero falar da batalha contra a carne. A verdadeira guerra espiritual que todos nós estamos envolvidos todo dia, o dia todo, é a guerra contra a carne. Vou repetir. A verdadeira guerra espiritual que todos nós estamos envolvidos todo dia e o dia todo é a guerra contra a carne. Por quê? Porque é uma guerra que independe da ambiência e independe de outras forças espirituais. É a nossa luta pessoal. É o nosso enfrentamento pessoal. Porque este inimigo não é externo. Este inimigo é interno. Somos nós mesmos. E o texto que eu vou usar é um texto de Paulo. Naturalmente, Paulo é aquele que nos dá a base teológica para muitas das nossas definições. A gente tem que seguir as Escrituras, muito mais que nos inspirarmos nos livros ditos de revelação, ditos de profecia, nos livros cheios de imaginação. Nós devemos nos inspirar nas Escrituras, porque as Escrituras foram produzidas por apóstolos, por gente que andou com Jesus. Então, nós devemos nos apoiar no testemunho de Jesus e no testemunho dos apóstolos que andaram com Jesus, porque eles têm uma verdadeira autoridade. E é por isso que, para nós, as Escrituras são autoridade, porque foram escritas por pessoas com autoridade espiritual outorgada por Jesus. Então, eu não quero tratar de batalha espiritual segundo esta imaginação que está por aí. Mas eu quero ir para as Escrituras e, a partir das Escrituras, encontrar a verdadeira batalha espiritual contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Hoje,
nosso assunto é a carne. De onde Paulo tira essa ambiguidade do ser humano ser carne e espírito, ser carnal ou ser espiritual? Em algumas das suas cartas, Paulo vai falar isso. Escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais. De onde Paulo tira esse adjetivo carnal? As Escrituras têm uma expressão interessante. Gênesis capítulo 6, o verso 3 diz: então Yahvé disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Rapaz, a Patrícia está rápida hoje lá, né? E esses dias serão 120 anos. Eu nem ia ler essa parte, mas agora vou ter que explicar, né? Tem gente que pensa que por causa desse texto a nossa vida se limita a 120 anos. Não é isso que está sendo dito aqui. Deus, nesse momento, quando fala isso, Deus decide fazer uma faxina na humanidade. Verso 7 diz, segue aí, Patrícia, para o verso 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Então Deus deu um prazo de 120 anos. Falou: daqui 120 anos eu vou acabar. Eu não vou contender para sempre com o ser humano. O meu espírito não vai agir para sempre no ser humano, porque ele é carnal. Deus rompe a sua relação com o ser humano. Ele diz: daqui 120 anos minha paciência encerra e eu termino com esse negócio. Era o prazo que Deus deu para a humanidade. Só que Deus acha um justo. Por isso que a história que começa aqui é a história de Noé. Aí Deus chega para Noé e fala: Noé, eu vou enviar um dilúvio, vou destruir a terra, vou destruir a humanidade, na verdade, não é a terra. Deus vai destruir a humanidade, faz uma arca para você e para a sua família. Noé demora 100 anos fazendo a arca, segundo o relato bíblico. Quando a arca fica pronta, Noé entra, Deus fecha a arca e pronto. Certo? Essa aqui é a história. Mas o que me interessa aqui agora é essa ideia: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Então esse adjetivo carnal foi cunhado pelo próprio Deus, e está lá no Gênesis, no começo da humanidade. E se você tiver interesse, depois você lê lá a história do dilúvio. Nesse texto também diz que a inclinação do homem era somente para o mal. Não é? Eu passei um pouquinho do texto, o verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente para o mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e lhe pesou no coração. A humanidade foi uma grande decepção para Deus. Deus ficou decepcionado. Imagina que Deus faz um ser, à sua imagem e semelhança, coloca nele o fôlego de vida, e este ser se corrompe, e cada vez se corrompe mais, e a sua inclinação é somente para o mal. A malignidade aumenta, a ponto de Deus não suportar mais ver a sua criação tão inclinada para o mal, e arrependido de tê-la feito, decide então destruí-la. Mas Deus preserva uma família, Deus preserva um homem justo, e por meio desse justo estamos nós aqui até agora, não é? Então essa questão de Deus é espírito e o homem é carnal. Por isso que a nossa luta é contra a carne. Aquilo que nós chamamos de natureza humana. Os teólogos vão dizer que a natureza humana se inclinou para o pecado em função de Adão. O primeiro homem pecou e todos depois seguiram seu caminho, todos pecam. Outros teólogos vão dizer que isso não tem a ver com necessariamente a queda, mas é da própria natureza humana, a sua falibilidade, a sua inconstância, que os nossos instintos muitas vezes nos conduzem para o mal. E é difícil a gente lidar com esse nosso lado que é animal. Porque nós gostamos de pensar no nosso ser racional. Mas nós temos um lado que não é muito racional. Um lado meio animal.
nosso instinto de preservação, que deveria ser apenas para nos ajudar a proteger a nossa própria vida, corrompido ele se torna um instinto de dominação. Não basta que eu proteja o território ao meu redor para que eu esteja em paz e segurança. Eu preciso conquistar o território do outro. Eu avanço no território do outro, eu invado o território do outro, para que ele não venha me atacar. A melhor defesa é o ataque. E aí os homens vão construindo fortalezas, criando armas. Veja como o ser humano é interessante, né? A gente desenvolve tecnologias que são usadas para o bem, mas também são usadas para o mal. Uma coisa clássica é o avião. Dizem que Santos Dumont, para nós brasileiros, o primeiro que criou um aparelho a voar, dizem que Santos Dumont se suicidou em função da sua tristeza, ao ver como a sua invenção tornou-se um instrumento de guerra logo na Primeira Guerra Mundial. Não tinha 20 anos que o avião tinha sido inventado, o avião já virou uma arma. Inventaram o drone. Parecia uma brincadeira, né? Legal, gente, olha o drone. Dá para levar, dá para trazer, dá para entregar. Pô, mas dá para bombardear também, né? Legal. Se a gente colocar um laser, a gente consegue matar de longe. Se a gente colocar aviões não tripulados, que legal, né? Eu lembro de filmes que eu assisti, o cara está lá nos Estados Unidos, dentro de um trailer, de um ambiente controlado lá, pilotando um drone e matando gente lá no Afeganistão. Não é uma realidade distante, é o mundo de hoje. As tecnologias viram armas, as armas viram tecnologia a ser usada pela população. O homem cria morte, ao mesmo tempo que ele é capaz de produzir muito alimento para minorar a fome, ele é capaz de usar a fome, como está sendo usado agora em Gaza, para transformar uma região do país com mais violência. Enfim, nós temos a malignidade humana com tantas manifestações. Então, o ser humano, que tem um instinto de preservação, às vezes extrapola e vai para a dominação. O nosso instinto de reprodução, como seres humanos, nós temos um instinto de reprodução. O desejo de ter filhos é instintivo. Assim como os animais procriam, nós também temos o instinto de reprodução. A natureza nos dotou, Deus nos dotou disso, para que a espécie não deixe de existir. Ninguém precisa ensinar um rapaz a sentir atração por uma moça, ou uma moça a sentir atração por um rapaz. Vai acontecer naturalmente. Lagoa Azul. Quem não assistiu Lagoa Azul, sinto muito, vai lá, né? Então, vai acontecer. É o instinto de reprodução. Mas que poderia ser vivido de uma forma santa e bonita, romântica, mas às vezes se transforma em quê? Em promiscuidade. Enfim, o sexo que foi criado para ser algo bonito, muitas vezes é usado como mercadoria, ou até mesmo conseguido à força, à violência. Há tanta bestialidade nessas questões. Então, é disso que a carne se alimenta. A carne se alimenta do mal. A carne se alimenta da malignidade humana. A carne se alimenta da inventividade humana para satisfazer os seus desejos, sejam eles nobres ou não. A carne só se preocupa, numa perspectiva egoísta, com a satisfação de si mesmo. Então, a carne é, na verdade, manifestação do nosso orgulho, das nossas cobiças, ora da nossa avareza, compreendem? Da nossa inveja, da nossa violência. Carne é tudo aquilo que nós deixamos dominar a nossa existência para fazer o mal sem muita preocupação com a consequência. Então, é uma guerra difícil. É uma guerra difícil, porque nós que somos boas pessoas, nós que fomos criados com valores,
por famílias estruturadas, nós temos um senso de moral, um senso de ética, uma percepção de certo e errado, de bom e mal, que é mais elevada. Nós que vivemos numa sociedade civilizada, temos um conjunto de valores que nos torna seres humanos melhores. Eu quero crer assim. Mas, de vez em quando, esse nosso eu, não muito civilizado, se manifesta, né? Às vezes é no trânsito. Eu lembro daquele desenho da Disney, o Pateta no trânsito, né? Que o Pateta se transforma em um outro ser quando está dirigindo um carro. Então, enfim, vocês compreenderam, né? O ser humano normal, mas ele está lá no estádio de futebol e, de repente, ele se vê como membro de uma horda de selvagens que vai entrar num conflito de palmeirenses contra flamenguistas, e o Flamengo ganhou do Palmeiras. Não deve ter tido briga de torcida, porque em São Paulo é torcida única. Não é estranho que um esporte que deveria ser uma celebração, em São Paulo é torcida única. Não pode ter duas torcidas na rua. Dia que o Palmeiras joga, o Corinthians não joga, para que no metrô não se encontrem torcedores do Palmeiras e torcedores do Corinthians, mesmo que sejam estádios diferentes. No horário que joga uma torcida, não tem outro time jogando. Por quê? Porque se eles se encontrarem, vai ter briga na rua. Mas futebol não é brincadeira. Futebol não é alegria. Futebol não é uma paixão nacional. Mas ser humano, quando está vestindo uma camisa de um time e encontra uma outra horda adversária, eles fazem coisas insanas. Isso é carne. Entenderam? Carta aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo vai nos ensinar sobre o que é a carne. Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Paulo aqui está começando uma argumentação interessante que vai atravessar o capítulo 3, capítulo 4 e o capítulo 5. Ele está falando para uma igreja de gregos que estavam sendo assediados por judeus que queriam impor a eles os costumes da lei judaica. Então eles eram cristãos gregos que estavam sendo instigados a praticarem a lei de Moisés. E Paulo vai dizer, olha, vocês começaram bem. Vocês começaram no Espírito. Na vossa luta contra o pecado, na vossa luta contra a carne, vocês começaram bem, vocês começaram a vencer a carne pelo Espírito. Mas agora, de alguma forma, vocês estão tentando vencer pelas obras da lei. Então, lá no capítulo 5, as mulheres têm estudado muito sobre os frutos do Espírito, é o final da argumentação. A gente vai entender melhor isso, mas vamos caminhar um pouquinho passo a passo, e eu queria que vocês entendessem que a luta contra a carne, que é uma luta diária, que é uma luta universal, que todos nós enfrentamos todo dia, o dia todo, ela só pode ser vencida se nós usarmos uma arma capaz. Qual é a única arma capaz de vencer a guerra espiritual contra a carne? O Espírito. Gênesis 6. O meu Espírito não vai contender com o homem porque ele é carnal. Joel capítulo 2. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Sobre toda a humanidade. O ser humano que é carnal, segundo a promessa de Deus, recebe o Espírito. Lá em Gênesis 6, ele está dizendo, não vou contender com o homem, eu vou acabar com ele. Daqui 120 anos, eu zero esse negócio. Mas por sua bondade, por sua misericórdia, Deus decidiu investir na gente. Deus decidiu não desistir da gente. E quando Deus decidiu não desistir, Ele enviou um Salvador.
E esse Salvador tem um nome, que é Jesus, que é perfeitamente humano. E esse Jesus, quando foi para o céu, disse: eu vou, mas eu vou enviar o meu Espírito. Então, como é que a gente vence a nossa carne, a nossa inclinação para o mal? Como é que a gente vence essa força da nossa natureza, que é tão criativa, imaginativa, para nos fazer coisas que normalmente nós não deveríamos fazer? A gente vence isso pelo Espírito de Deus. Então, é o Espírito de Deus que nos capacita a vencer a carne. A arma certa para a guerra espiritual contra a carne é o Espírito de Deus. É isso que Paulo vai dizer aqui. Vocês da Galácia, vocês estavam indo bem, vocês estavam enfrentando com o Espírito, mas agora vocês estão tentando vencer a carne pela própria carne. Qual é o argumento que ele vai usar? É a lei. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne, ou seja, vocês mesmos, por esforço próprio? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que, na verdade, foram em vão os sofrimentos que vocês tiveram? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele os faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Qual é o problema que está acontecendo aqui? Os gregos estavam tentando controlar a sua pecaminosidade no rigor da lei de Moisés. E não é que a estratégia continua sendo usada hoje em dia? Como é que a gente controla um ser humano que tem inclinação para fazer o mal? Vamos criar leis, vamos criar regras, vamos estabelecer o rigor da lei. Aquela típica entrevista, né? Os responsáveis serão julgados e serão punidos no rigor da lei. Ou seja, vai ficar por isso mesmo. Não é? Então os homens criam leis e punições. A religião de Moisés não era diferente. Era um conjunto de leis, de regras e punições. Então assim, se adulterar, apedreja e mata. Se roubar, mata. Se responder para o pai e para a mãe, a lei era severa, gente. Se um pai e uma mãe chegassem diante dos anciãos e falassem: esse filho aqui é rebelde, ele não me obedece, eu dou ordens, ele não me obedece. Os anciãos da cidade vão pegar aquele filho e vão apedrejá-lo. Já pensou, gente, se a gente tratasse rebeldia com apedrejamento? Mas a lei era assim. A lei era assim. Não tinha um vivo aqui hoje, né? A lei era isso, rigor, rigor. E tem gente que acredita, se a gente usar o rigor, a gente vai resolver. Mais punição, mais cadeia, mais violência, mais isso, mais isso, mais... Os séculos de história mostram que a natureza humana não se modifica por causa disso. A lei, Paulo vai desenvolver esse argumento aqui, a lei minora, a lei inibe, a lei coíbe, a lei mascara, mas a malignidade continua no coração. O cara não rouba, porque ele tem medo de ser preso. Mas se ele tiver certeza que ninguém vai ver, que ninguém vai saber, aí ele faz. Ele não adultera, porque ele tem medo das consequências. Mas se ele estiver num lugar que ninguém conhece, que ninguém vai ver, aí ele arrisca. Vocês estão entendendo? Como é que eu mato esse desejo diário, cotidiano? Como é que eu mato a mim mesmo nas minhas inclinações para o mal? Só o Espírito pode fazer isso. Então Paulo vai desenvolvendo um argumento que os crentes da Galácia estavam regredindo. Em vez deles usarem as armas espirituais para vencer a carne, eles estavam sendo incitados a voltar à velha lei. E a lei não tem poder para isso. Tem um texto interessante que ele vai dizer:
Será que a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, olha que texto interessante. Estou lendo Gálatas 3, 21. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Se houvesse uma lei que pudesse dar vida, essa lei resolveria o problema. Mas não há nenhuma lei que dê vida. Tudo que a lei fez foi encerrar todos sob o pecado e sob a morte. Por isso, na carta aos Romanos, ele vai dizer a lei do pecado e da morte. Então, a gente não vence a carne com mais lei. Talvez vocês achem que nós somos uma igreja leve, né? O pessoal gosta de dizer, e eu também gosto de dizer que a gente é uma igreja leve. Que a gente não fica lançando o pecado no rosto de ninguém. Mas vocês sabem que a gente gosta de santidade por aqui. Vocês sabem que a gente prefere o caminho santo. É que não adianta a gente enfrentar o pecado com rigor. Proibir isso, proibir aquilo. É fácil vestir burca nas mulheres. O difícil é tirar a maldade dos olhos dos homens. Vocês entendem? Criar regras para que as mulheres andem de burca, feito os talibãs lá no Afeganistão, é uma solução aparente. Mas isso não cura a lascívia, a luxúria, o pecado no olhar dos homens. Isso é mais difícil de mudar. Você impedir que alguém roube, porque tem câmeras e tem um monte de coisa, tal, mas isso não impede o desejo. Como é que você impede a inveja? Como é que você impede o orgulho? Como é que você impede a fofoca? Como é que você controla essas coisas? Não é mais regras. Nós precisamos de uma mudança que seja diferente. Então Paulo vai dizendo que a lei, por mais que ela seja boa, ela não resolve o problema. Um outro texto um pouco mais adiante. Os que se mostram tão zelosos em relação a vocês, eles querem afastar vocês de mim. Paulo fala que as pessoas que estavam levando os gregos a praticarem a lei, os estavam afastando do próprio Paulo. E ele sofria, e é aí que eu acho a frase bonita de Paulo. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês para falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. A solução para a carne é Cristo formado em nós. Nós, meus irmãos, de alguma forma trazemos a semelhança do primeiro homem. E a solução de Deus para nós tem nome, é Jesus. Então, assim como trazemos a semelhança de Adão que pecou, nós também podemos trazer a semelhança de Cristo, que não pecou. Essa é a diferença da vida na carne e da vida do Espírito. A vida na carne é a nossa vida natural, é a nossa natureza, nós somos assim. Mas a modificação, a transformação, só é possível quando nós decidimos não viver mais segundo essa nossa natureza corrompida, mas viver numa nova natureza que se renova dia a dia pelo processo de Cristo estar em nós. Capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. A lei é um outro tipo de escravidão. Antes a gente era escravo do pecado. Agora eu vou me submeter à lei. Tá, eu vou continuar escravo. E não vou resolver o problema do pecado. Eu, Paulo, verso 2, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês.
Todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Quando a gente tenta criar novas leis, criar novas regras, e por meio delas nos aperfeiçoarmos, nós estamos saindo fora do projeto original de Deus, que é nos aperfeiçoar em Cristo por meio da graça. Então, quando a gente fala de graça, a gente não está falando que a gente pode fazer tudo. Quando a gente fala que somos salvos pela graça mediante a fé, nós estamos dizendo que eu posso pecar. Ao contrário. Quando dizemos que somos salvos pela graça mediante a fé, nós estamos dizendo que essa é a única condição pela qual nós podemos não pecar. Quando a graça de Deus opera em mim, eu consigo não pecar. Não porque eu mesmo, como quem submete a uma lei, consigo me dominar, mas porque a graça de Deus que opera em mim consegue me santificar. O que Paulo está escrevendo aos Gálatas é o seguinte: vocês eram escravos do pecado. Agora vocês estão se submetendo à lei. É um outro tipo de escravidão. A única liberdade possível é em Cristo. Porque em Cristo vocês vão conhecer a graça. E a graça de Deus opera em vocês para que vocês não pequem mais. Aí é que entra o capítulo 5, verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqui que está a guerra espiritual. Viram como não é uma guerra externa, é uma guerra interna? Eu e você temos que decidir como é que nós vamos viver. Nós vamos viver na carne ou nós vamos viver no Espírito? Eu vou ser guiado pela minha inclinação para o mal, ou eu vou ser guiado por essa nova vida que eu recebi em Cristo, generosamente pela bondade de Deus, e que me permite uma inclinação para o bem? Eu vou continuar mentindo, como a minha carne às vezes confortavelmente me incita a fazer, ou eu vou falar a verdade, sofrendo às vezes o prejuízo de ser verdadeiro, como Cristo quer que eu faça? Eu vou me contentar com aquilo que tenho e vou dar graças por aquilo que tenho, seja muito ou seja pouco, da maneira como Cristo me inspira, ou eu vou reclamar daquilo que não tenho, vou viver invejando, cobiçando ou me apropriando daquilo que não me pertence, como a carne muitas vezes me incita? São as escolhas que a gente tem no dia a dia. Eu vou santificar o meu corpo vivendo uma sexualidade saudável, ou eu vou me entregar aos prazeres da carne? É uma escolha diária. A gente acorda para um novo dia, para uma nova jornada, e tem de novo a oportunidade de escolher uma coisa ou outra. Eu vou dedicar esse dia à minha carne, é carnaval, eu vou fazer o que der na telha, ou eu vou falar quaresma. São essas incoerências, né, da religiosidade. Passo 3 dias na esbórnia, depois 40 dias na penitência. Isso não faz sentido para nós que somos evangélicos. Para nós que somos evangélicos, isso é inconcebível. Nós não temos dias com licenciosidade para pecar. Nós não temos um dia santo. Nesse dia eu não posso. Nos outros eu posso. Não. Para nós, todo dia é dia santo. Nós santificamos 7 dias por semana. Então, para nós, eu não tenho essa opção. De segunda a quinta eu sou uma coisa. Sou um trabalhador responsável, pai de família. Sábado, não. Sábado é o dia, né? Sábado é o dia. Sextou. Já começa no sextou, né? Sextou. Pôr do sol de sexta-feira. Aí domingo. Não, domingo é dia do Senhor. Domingo é dia de ir na igreja. Não, nós não somos assim. A nossa vida segue um padrão linear de espiritualidade. Porque a nossa vida é no Espírito. Então, se você anda no Espírito, é uma questão cotidiana, você não satisfaz o desejo da carne. Verso 17 do capítulo 5. Porque a carne luta contra o Espírito.
E o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. É a mesma coisa de Gênesis 6. Meu espírito não vai contender com o homem porque ele é carnal. Então lá atrás é Deus e a humanidade. Agora é eu e você, com o Espírito de Deus dentro de nós, lutando com a nossa própria humanidade. Então nós temos que nos submeter a Deus. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, ou seja, não serão as regras que vão nos sustentar. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Gente, os homens inventam mandinga para todo lado, né? Esse negócio de feitiçaria é uma palavra que a gente acha muito forte, né? Mas tem feitiçaria gospel também. Tem. As mandingas gospel muitas vezes são feitiçaria. Você sabe qual é o sentido de magia? Magia é quando você tem uma prática, quem deseja que a divindade, seja ela qual for, a divindade, a entidade, seja um xamã, seja um pai de santo, seja um padre, seja um pastor, quando você quer que a entidade, a superioridade, a divindade faça alguma coisa, então você faz um ritual aqui embaixo. Então a gente faz um ritual e a divindade corresponde àquilo que a gente deseja, né? Isso a gente chama de magia. Seja um xamã indígena, seja um pai de santo, seja um católico, uma benzedeira, né? Que vai lá, faz um ritual, faz umas coisas lá, e seja um pastor evangélico. Se eu colocar aqui um tanto de sal e colocar aqui uma porta, eu vou dizer, ó, quem quiser passar na porta da bênção, você vai passar por esse corredor, vai pisar no sal, tá bem? Você vai passar aqui na porta, depois da porta eu vou ungir você com óleo, e do lado de lá você vai estar abençoado. Isso é magia. Não, pastor, isso é um ato profético. Esse é o nome que o crente dá para magia. Mas é feitiçaria, é a mesma coisa. A gente muda os nomes das coisas para parecer ato profético, mas é mandinga, é a mesma coisa. O que a Bíblia ensinou a fazer? O que Jesus ensinou a fazer? Ore, pedindo ao Pai, com fé, e Ele concederá. Isso é bíblico. Mandinga é a invenção que a gente faz. Então, estas coisas são da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. A carne gosta dessas coisas. Contra isso aqui, gente, nós temos que lutar todos os dias. Que a carne gosta disso. Tem gente que gosta de rixa, tem gente que gosta de uma confusão. Nas redes sociais agora tem uns espíritos de porco que gostam só de fazer confusão. Ciúme, ira, discórdia. Sabe aqueles caras que falam assim, não, rapaz, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair. É uns filhos do diabo carnal, né, que gosta de uma confusão. Bebedeira, orgias, são coisas que já existiam naquela época, né? Os festivais de Baco, os festivais de Dionísio. Então, estas paixões, elas não são vencidas espiritualmente por outra coisa senão pelo Espírito de Deus. E é por isso que o antídoto na guerra espiritual para a obra da carne é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e poderiam ser outras coisas. As mulheres estão ouvindo isso toda semana, vocês já estão sabendo de cor esse negócio. O antídoto para as obras da carne é o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Então, se você se encher do Espírito, você vence a carne. Essa guerra só você pode resolver. Então, é você que decide. E não sou eu criando leis aqui.
Nesta igreja, irmãos, a partir de hoje, está proibido. Não. Não são novas leis. É você lidando com os seus medos, com os seus fantasmas, com os seus problemas, com os seus defeitos. São os nomes bonitos, mas no fundo é com o seu pecado. Enfrente o pecador que habita em você. Enfrente o pecador que tenta te afastar de Deus. E assuma a sua identidade em Jesus Cristo. Porque Cristo Jesus, sendo formado em você, você vence este eu carnal que habita em você. Romanos 7, Paulo vai falar a mesma coisa, né? Quem tenta viver sobre a lei, ou sob a lei, vive aquele dilema. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. Então, quem tenta, pelo esforço próprio, andar certinho, não dá conta. Encontra essa lei dentro de si. Não consegue evitar o mal que tenta, nem consegue fazer o bem que procura. Mas, quando a lei do Espírito da vida, em Cristo, te liberta da lei do pecado e da morte, aí você consegue. Então é a graça de Deus que opera em mim, que opera em você. Aí você vai dizer, já não sou eu. É por isso que lá ao final Paulo vai dizer aos Gálatas, não mais eu. Cristo vive em mim. E aí eu já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Mas esse é o assunto da semana que vem. A nossa luta espiritual contra o mundo. Mas o segredo é o mesmo. Em Cristo, o meu eu carnal morre. E o meu eu espiritual é renovado dia em dia. E cada vez mais a gente vai se assemelhando a Jesus Cristo. Eu sei que muitos de vocês aqui estão agradecidos a Deus, porque têm vivido isso. Vocês têm superado muitas das velhas fraquezas que a gente vivia no passado. E eu sei que muitos de vocês podem dizer, foi graças a Deus, graças ao Espírito de Cristo que habita em mim, que eu estou vivendo uma nova vida e que eu me sinto a cada dia uma nova criatura. É a graça de Deus. Portanto, não é mais lei, mas é mais vida no Espírito que a gente precisa. Vamos orar? Senhor, vivemos num mundo cheio de pecado. E nós mesmos, Senhor, temos a nossa cota de pecados cometidos, publicizados, ocultos, semeados. Temos os nossos pecados, Senhor. Alguns de nós carregam até mesmo culpa dentro de si. E nós pedimos que o perdão e a graça possam nos ser dados hoje, para que o poder que o pecado exerce sobre nós seja quebrado, Senhor. Que o poder que a carne exerce contra nós seja minorado, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus que nos vivifica. Senhor, nós rogamos que a graça de Cristo, que opera para a salvação, possa estar em nossos corações esta noite. E que o Senhor opere em nós uma renovação de mentalidade. Transforma, Senhor, os nossos instintos impuros em sentimentos nobres e louváveis. Liberta, Senhor, aqueles que dentre nós hoje estão escravizados nos vícios, Senhor. Escravizados no álcool, escravizados na droga, escravizados na pornografia, escravizados no jogo, Senhor. Aqueles que dentre nós estão
lidando com algum tipo de escravização, Senhor. Aqueles que usam a violência como mecanismo de controle, Senhor. Liberta tanto o oprimido como aquele que oprime, Senhor. Eu rogo ao Senhor que opere no meio de nós, por milagre, por graça, uma renovação de mente, uma renovação de coração, uma transformação de caráter, Senhor. Homens e mulheres restaurados à imagem de Jesus Cristo, jovens restaurados para uma vida digna, Senhor. Adolescentes preservados desde cedo para uma vida santa, justa e piedosa. Que as nossas crianças, Senhor, até mesmo elas, sejam alcançadas pelo Espírito de Cristo, para que o pecado que está aninhado nelas não desabroche, Senhor, mas que o espírito de rebelião, que as inclinações da carne, Senhor, desde cedo comecem a ser vencidos pela vida no Espírito. E aqueles dentre nós, Senhor, que já se tornaram anciãos, mas que dentro de si ainda carregam pesos, escravizações, Senhor, que haja uma oportunidade graciosa de libertação no meio de nós, Senhor. Cura-nos, ó Deus, dos nossos maus hábitos, dos nossos desvios de caráter. Cura-nos, Senhor, das más práticas. Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica a tua igreja, Senhor. Ó Deus, vivifica a tua igreja. Sem tua graça, Senhor. Sem tua graça ela murcha. Sem tua graça, Senhor, ela perderá o vigor. Sem tua graça a igreja morre, Senhor. Nessa guerra espiritual, Senhor, que estamos enfrentando, nós precisamos da graça do Senhor. Não são as nossas forças. Não é, ó Deus, o nosso esforço pessoal, mas é a tua graça, o teu poder, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso eu peço hoje, Senhor, por misericórdia, santifica, vivifica, restaura a tua igreja, Pai, em nome de Jesus.